Bem, meu nome é Érica, eu tenho 25 anos, estou fazendo Master de Engenharia Civil na Escola Superior Técnica de Caminhos, Canais e Portos. Na Poli, eu faço Engenharia Civil. E não sei, tem mais alguma informação que gostaria de complementar? Quando que você começou o intercâmbio? Foi em 2019 mesmo? Sim, foi em 2019. Comecei ano passado, em agosto. Beleza. Acho que é mais isso mesmo. Olá, meu nome é Gabriel, eu sou estudante na Poli, Engenharia Civil, e eu estou fazendo intercâmbio na Escola Técnica Superior de Engenharia de Caminhos, Canais e Portos, aqui em Madrid, na Espanha, e eu estou fazendo Master em Engenharia de Caminhos, Canais e Portos. Eu comecei o intercâmbio em 2019, no segundo semestre. Beleza, legal. Vou começar então aqui com as perguntas. Como que foi o seu processo de escolha para o intercâmbio? Quais que foram os fatores que fizeram você escolher ir para essa instituição, para esse país? Como que foi o período antes de você se inscrever? O que que fez você decidir ir para lá? Bom, eu quase não apliquei para o processo de intercâmbio, porque eu achei que eu não ia passar, achei que eu não tinha nota suficiente. E aí, bom, acabou que deu para passar. Eu escolhi basicamente as universidades pela língua, né? Tipo, porque eu não sabia falar alemão, por exemplo, nem francês. E foi isso, basicamente, o critério principal, né? A universidade daqui, ela é muito boa, ela tem rankings, tem nota muito alta em rankings de engenharia civil, inclusive acho que no ranking de Xangai, está como a quarta ou a quinta melhor universidade de engenharia civil. Então, isso também é um ponto muito positivo para essa universidade. Uhum, legal. E você, Érica? O que que você pode dizer para a gente sobre como foi o seu período de escolha para o intercâmbio? Bem, desde que eu entrei na Poli, eu já tinha essa ideia do duplo diploma, era algo que desde o primeiro semestre já pensava. Sim, vamos dizer que eu direcionei minha trajetória na Poli em função do duplo diploma. E a princípio eu queria fazer o duplo diploma na Itália, de qualquer jeito, que eu queria ter a experiência de morar na Itália, gostava da língua do italiano e tudo mais, tanto que até, sei lá, quando iam começar as inscrições, eu estava muito em dúvida. Tipo, eu queria muito Itália e eu fui em todas as reuniões que tiveram, né, as apresentações, palestras de duplo diploma desde o primeiro ano, mas na última palestra que teve, que eles apresentaram melhor sobre a faculdade aqui em Madrid, aí eu comecei a ficar com um pouco de dúvida. Eu falei, poxa, né, fiquei tanto tempo com a Itália na cabeça e agora a Espanha, meu Deus, o que eu faço? E durante os anos da Poli, eu fui me interessando mais pela área de gestão, na engenharia civil. E na Poli, eu achava que a abordagem e o conteúdo eram muito superficiais, muito limitados. E então, quando eu vi que a Caminos, em Madrid, tinha uma ênfase no último ano, especialmente para essa área de gestão e financiação em engenharia civil, em estruturas, né, abriu minha cabeça. E tanto que na Itália, se eu quisesse fazer essa especialização, seria um pouco mais difícil pelas minhas pesquisas. Então, no final, assim, uns 3 meses antes da inscrição, eu mudei totalmente de ideia e acabei escolhendo a Caminos em razão dessa ênfase que eu fui desenvolvendo gosto durante os anos de poli. E em relação à língua, eu já tinha feito durante o colegial o espanhol, já tinha um diploma dele, B2, então, como o dele é vitalício, você faz uma vez, não tem data de validade, esse é também um ponto favorável, porque eu não teria que fazer, né, um curso preparatório para tirar o diploma. Então, meio que no final encaixou super bem. Legal, legal. Uma coisa que eu queria perguntar também, como que foi para vocês pesquisarem sobre as coisas da universidade antes do processo de inscrição? Como que vocês descobriram quais que eram os requisitos de língua? Isso foi fácil de encontrar?
O que vocês podem falar sobre isso, assim? Porque muita gente pergunta, o que eu preciso saber para ir para lá? Quais que são os pré-requisitos e tal? O que eles cobram? Tem umas faculdades na Alemanha, por exemplo, que cobram IC. Você já tem que ter feito IC antes de ir. Isso foi fácil de encontrar no site da universidade? Como que foi? Então, em comparação com as faculdades italianas, né, que eu estava pesquisando no começo, para eu achar as informações da Caminos, eu achei um pouco mais fácil. Assim, não é que eles sejam, assim, tem uma página super, assim, maravilhosa, mas eu achei mais fácil de conseguir informação. Eles têm, tipo, na faculdade, né, na Caminos, eles têm, se você vai na parte de estrangeiros, eles têm a parte do incoming, ou outgoing, eu acho que está escrito. Então, na parte do incoming, eles têm, tipo, 2 guias, que eles chamam tomos, que são guias de aprendizagem. Então, lá, eles deixam tudo muito estruturado, né, nesses tomos, em relação às matérias que você pode pegar, você tem uma ideia, já tem o calendário, data de prova, horário da prova, assim, tá tudo muito quadradinho definido. Só que eu tive que dar pesquisar o site inteiro para ter essa informação. E aproveitando, uma coisa que eu senti foi uma defasagem no sentido de que quando a gente aplicou, no ano anterior, não tinha ninguém, nenhum aluno que foi para duplo diploma. Eu não sei até hoje o jeito que aconteceu, se foi algum erro, não sei. A gente não tinha nenhum veterano. Então, normalmente, os veteranos já dão uma direcionada também, né? Sempre tem alguém que conhece alguém e tudo mais. Então, no meu caso, além de dar uma boa fuçada assim, no site, eu fui um pouco cara de pau e eu comecei a pesquisar no Facebook, assim, caminhos, canais e puertos, até que eu encontrei um menino da Poli que fazia master que já estava no último ano. Então, foi bem cara de pau, assim, mandei mensagem para ele no Messenger, falei, olha, eu tô aplicando, posso te perguntar as coisas e tal. Aí ele me direcionou muito. Até no próprio site ele foi me mandando algumas informações de onde eu podia achar. Então, para mim, eu achei até que não tinha tudo na minha frente, mas não foi tão impossível assim de achar as informações. Então, eu concordo com a Erika que as informações estavam possíveis de serem encontradas. Eu só achei, às vezes, algumas, por exemplo, umas informações um pouco confusas. Por exemplo, eu não tinha certificado de espanhol, né? E aí eles falaram que no site estava que eu necessitava de um A2, se não me engano. E aí quando eu fui fazer, eu tirei uma nota maior, mas no fim das contas necessitava de um B1, sabe? Então, tipo, tinha isso também. E no inglês falava que necessitava de um B1 e na realidade necessitava de um B2. Então, tipo, tinha umas informações meio que conflitantes do que necessitava na real e do que eles colocaram no site. Mas sim, eles disponibilizam esse tomo, que é como um guia. Geralmente eles disponibilizam do ano anterior, né? Porque até produzir do ano seguinte é um trabalho, mas é tudo bem estruturadinho em relação às datas e o que vão fazer, tipo, e as provas e tudo, né? Então, sobre pesquisar as coisas, eles costumavam responder nossas dúvidas quando a gente mandava por e-mail, tipo, eu mandei perguntando para o professor, quando eles entraram em contato com a gente, a escola daqui, né, eu digo, e eles costumavam responder as dúvidas, assim, por e-mail. Então, eu achei essa comunicação boa, mas no começo foi um pouco confuso também, principalmente porque aqui eles têm o master e o grado, né? Eles, tipo, a engenharia civil, a Poli, quando a gente termina, a gente pode assinar, teoricamente, né, qualquer projeto, desde que não tenha um requisito do que você tenha que ter feito outras obras antes. Mas aqui não, aqui você só pode assinar projetos públicos se você tiver um master. É como se você fosse um engenheiro incompleto. Você é engenheiro se você tiver o grado, mas você não é engenheiro de caminhos, canais e puertos. Então, isso me confundiu muito na hora de aplicar, porque eu não sabia se eu estava aplicando para um mestrado ou se estava aplicando para um duplo diploma de graduação, porque eles chamam de master, né? E, na verdade, não é um mestrado, não é uma pesquisa, não é de pesquisa, mas é um master, não é um grado. Tanto que todos os nossos companheiros já são formados, já são engenheiros, alguns trabalham como engenheiros, mas eles não podem, por exemplo, assinar projetos públicos. E é isso. Entendi, legal. E eu fiquei curioso, eles aceitaram os certificados que você conseguiu, mesmo que não tenham sido o que precisavam no final? Então, eu fiz os certificados, aqueles certificados que, tipo, em vez de eu prestar a prova Pro A2, eu prestei uma prova, tipo, eu prestei o CL, que foi uma prova
que é uma prova aberta, ele tira o quanto você tirou. Você pode tirar desde o A1 até o C1. Então, tipo, não teve problema, porque eu não lembro mais quanto eu tirei, mas eu tirei um número que era maior do que o B2. Mas tipo, eu tirei uma nota maior que você aceitava, e eu fiz a mesma coisa, eu fiz o IELTS, e me deu, tipo, a nota independentemente do nível, sabe? Porque tem uns certificados que você tem que fazer daquele nível, mas tem certificados que você pode fazer que te dão a sua nota independentemente do nível. Ah, entendi. Mas que bom que você conseguiu, cara. Fico feliz. Já que a gente estava falando do tomo e até, né, do guia de aprendizagem e como a gente achou, eu tenho aqui, estava aqui no meu armário aqui do ladinho, aí eu vou tipo, mostrar, não sei se até ao contrário, mas são 2 livros, um que é das matérias obrigatórias e o outro, um pouquinho mais grossinho, que são das matérias optativas que a gente começa a escolher no segundo ano. Então, tipo, pelos últimos 2 anos, 3 agora, que a gente tem contato, tipo, a cara é a mesma. Então, não sei se vai ajuda alguma coisa, porque, para pesquisar. Mas era só isso que eu lembrei que eu tinha aqui perto de mim, para mostrar também. Muito legal mesmo. Obrigado, Erika. Então, vocês falaram como foi o processo antes, agora a gente quer saber um pouco como foi quando vocês chegaram aí, justamente a vida dentro da faculdade. Começando a falar um pouco da infraestrutura, né? Por exemplo, o que vocês acharam da infraestrutura, o que vocês mais gostaram, como que é, né, a infraestrutura do campus. Por exemplo, como que é o bandejão, se tem bandejão, quanto é, se tem, por exemplo, um sistema de transporte, se tem um hospital disponível para vocês para emergências, como um HU, como que é essa infraestrutura? Então, a gente tem... É uma cidade universitária, mas são 2 universidades que estão nessa cidade universitária, e essa cidade universitária não é como se fosse a USP, que tem, tipo, a prefeitura sua. Não, tipo, é a prefeitura de Madrid que cuida, então meio que é a mesma cidade de Madrid. E não tem hospital universitário, a gente tem um seguro que a gente foi obrigado a contratar. Se a gente necessitar, a gente tem que acionar esse seguro para ir em um hospital, mas não existe hospital universitário, não. Talvez exista, mas não que a gente saiba. Sobre bandejão, também não existe bandejão. Tem um refeitório, como chama? Lanchonete? Ou restaurante, como queiram, que é, tipo, privado, mas está no prédio, né? E tem outros em prédios vizinhos também. Tipo, um almoço lá na Escola de Caminhos ano passado estava R$5,50 o menu. Que mais? O que eu gostei muito da infraestrutura da escola é que eles disponibilizam notebook para emprestar, por exemplo. E isso é muito bom porque evita você levar, tipo, o notebook todo dia. Você pode ir lá e pegar emprestado. Isso foi o que mais me chamou atenção, assim, que eu mais gosto da universidade, é isso. Sim, é igual o Gabriel falou, eu também não tenho mais informações em relação ao hospital. Para não falar que eu nunca me soou o nome, eu já vi, enfim, comentários sobre um hospital universitário, mas eu não sei até que ponto é um HU, por exemplo. Então, eu não tenho mais informações. Eu só realmente sei essa questão do seguro, que você é obrigado. E, inclusive, falando sobre esse seguro, já criando um pouco de gancho, quando eu vim, tinha contratado um seguro que era do Assist Card, se eu não me engano, é o nome da empresa, e estava lá universitário, só que uma coisa que tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, é que você tem que ter escrito bem específico que você tem que ter um seguro para terceiros. Que no meu seguro que eu tinha contratado não tinha essa cláusula, e não sei se é somente em Madrid, mas pelo que eu tinha conversado com os amigos, parece que não. Você é obrigado, quando você é um estudante na União Europeia, a ter essa cláusula bem específica no seu seguro. Em relação ao transporte lá na cidade universitária, como o Gabriel falou, não é um lugar fechado, igual a USP. Então, é como se fosse um bairro, vamos dizer assim, mais ou menos. E lá tem muitas opções. Tem 2 mais ou menos circulares, que são os mais básicos que as pessoas pegam lá dentro, que são os ônibus F e G. E eles têm 2 rotas diferentes. Mas, fora isso, passam ônibus normais dentro também. Tanto que, para ir para a faculdade, eu pegava um que era o 132 ou 82.
Então, é bem acessível. O metrô é dentro da cidade universitária, então é muito, tipo, não tem só aquela restrição de ônibus, sei lá, você para no metrô e tem que pegar um ônibus para ir para a faculdade. Você pode descer no metrô e já ir direto. Isso foi uma coisa que eu achei muito boa, foi uma coisa que me chamou bastante atenção e eu acho que foi um diferencial, assim. Em relação à faculdade, eu tive pontos positivos, mas também pontos negativos. E isso que o Gabriel falou da questão do aluguel de notebook, eu também achei uma coisa assim incrível. Eu acabava levando o meu porque por hábito, mas já teve horas que, sei lá, meu computador não pegava a internet de jeito nenhum e é literalmente você desce na biblioteca, aluga o notebook em 5 minutos e você tipo, pode circular com ele na faculdade, não é limitado à biblioteca. Então você pode falar, putz, quero acompanhar a aula com o notebook. Você desce lá, pega, assiste a aula e devolve. É muito, muito fácil. Uma coisa negativa da infraestrutura, que eu acho que é bom falar também, é um pouco pequeno, assim, meio fútil, mas é uma coisa que tem horas que eu me estresso muito, é que por mais que tenha na entrada da universidade um mapa, assim, do prédio, sobre, né, os andares e salas e tudo mais, a arquitetura do prédio é muito confusa e mesmo você olhando esses mapas, eu já me perdi, assim, várias vezes de eu entrar nos corredores e eu falar, gente, onde que eu estou? E eu não conseguia nem voltar, sabe? Então eu tinha que parar, bater na sala de um professor e falar, me ajuda a sair daqui, que eu não sei como sair, sabe? Então, depois você pega o jeito, mas eu lembro que no começo eu me perdi, assim, muitas vezes. Isso eu achei um ponto negativo. Porém, se você perguntar, as pessoas tipo, vão te ajudar muito bem, elas até vão rir, porque eu acho que até elas mesmas se perdem lá dentro, sabe? Mas eu acho que é isso, tipo, de comentário sobre essa parte. Legal. Eu queria perguntar uma coisinha, acho que o Gabriel vai saber responder melhor. Como que foi para usar o plano de saúde lá? Foi tranquilo? Foi muito demorado? Então, eu liguei, como tá em pandemia, né? Eu liguei para a prefeitura. Eles me perguntaram os meus sintomas e me disseram que, tipo, que não podia ir a urgências. E me indicaram hospitais públicos. Aí, quando eu chamei nesses hospitais públicos, liguei nos hospitais públicos, eles me disseram que eu não poderia ir porque eu não tenho o cartão de saúde europeu. E então, que eu deveria contratar meu seguro. Então, eu tive que ligar para o seguro, e aí o seguro me perguntou os meus sintomas, e com esses sintomas ele falou assim, você tem que ir num centro de saúde. Então, me liberaram no centro de saúde para ir. Aí, quando eu marcasse o centro de saúde, eu deveria avisá-los para que eles mandassem uma garantia de pagamento para esse hospital. Então, eu consegui marcar um clínico geral por telefone no dia seguinte, que era o mais próximo que tinha, era só por telefone. E aí ela me atendeu por telefone e me recomendou urgências. Então, como ela me recomendou urgências, eu enviei por correio, por e-mail, para o seguro me respondeu falando assim, beleza, estou enviando garantia de pagamento para o hospital, você pode ir. Aí eu fui, e aí, tipo, tudo que eu tenho que fazer tem que ficar enviando pro seguro para ele mandar pro hospital. Faz parte, mas só consegui fazer o exame hoje, tipo, fui ontem isso, e aí eu, tipo, hoje tive que voltar no hospital para fazer o exame, porque o seguro não tinha atualizado ontem. Então é muito burocrático. Aqui também, tipo, acho que a Erika vai concordar comigo, tipo, é tudo muito burocrático, tipo assim, a burocracia é exagerada, assim, eu acho. E, bom, faz parte. Caramba, né? Bem diferente de como é simples aqui no Brasil, no sistema público, pelo menos. Eu queria saber mais uma coisa também. Esse seguro que vocês, né, foram obrigados a contratar, vocês tinham que contratar para poder ir para a Espanha e fazer o curso, né? Vocês já tinham que ter esse seguro antes de ir para lá? Ou seja, vocês tiveram que encontrar ele aqui no Brasil? Ou vocês tiveram que contratar ele quando chegaram na Espanha? Esse seguro, ele é necessário para você tirar o visto. Quando a universidade entrou em contato com a gente pela primeira vez, eles já recomendaram um on-campus, que é o seguro que a gente tem. Não sei se a Erika fez esse agora, mas o seguro que eu fiz é o on-campus, e foi isso. Então, eu contratei esse seguro, e aí a embaixada da Espanha no Brasil aceitou. E faz tudo online, todo o seguro inteiro tipo, eu fiz online, tipo, no computador, paguei online, já foi assegurado. O meu seguro não foi esse recomendado pela faculdade. A princípio, né, quando eu fui solicitada,
de contratar um seguro para tirar o visto, eu tinha comprado, né, o Assist Card, porque eu já tinha utilizado em outras viagens, tipo, nunca tive nenhuma ocorrência, mas sempre me recomendaram muito. Então, né, tinha contratado e deu tudo certo. Mas na hora que a gente foi fazer a matrícula, eles pedem o justificante também, não, né, pediram na embaixada para conseguir, no consulado para tirar o visto, mas depois na própria faculdade, quando a gente foi fazer a nossa matrícula presencial, que eles, né, eles pediram o comprovante do seguro. E quando eu entreguei o comprovante do seguro, eles falaram, Érica, aqui no seu seguro não consta essa né, proteção ou indenização a terceiros, que é no caso assim, se eu infringir algum dano físico a alguma pessoa aqui, eu tenho que ter isso no meu seguro para, tipo, como uma garantia, assim. Então, que eu não fazia ideia, não tinha nenhum lugar que tinha que ter isso. E eu descobri isso lá, então eu tive que cancelar o meu seguro e fazer outro. Aí agora, eu renovei agora o seguro que chama Swiss Care. E tive um amigo que já utilizou ele, aqui na Espanha, inclusive, e ele falou que, assim, deu tudo certo, ele não teve nenhum problema. É muito burocrático também, igual o Gabriel disse. Eu nunca tive que fazer, mas eu lembro dele falar que realmente era meio burocrático mesmo, mas que no final deu tudo certo. Acho que agora continuar assim, voltar um pouco assim na questão da vida mesmo dentro da faculdade. Vocês falam umas coisas de infraestrutura bem massa assim sobre isso, mas também sobre o curso em específico, comentar um pouco a questão sobre, por exemplo, quantos créditos vocês fazem, porque eu já fiquei sabendo que, por exemplo, lá vocês fazem uma quantidade menor de crédito, porque as atividades são um pouco diferentes, quantidade de provas por semestres, os tipos de curso, a possibilidade de você também poder escolher as matérias que você vai fazer, a proximidade que existe entre a escola e o aluno, por exemplo, essas relações interpessoais. Como esse curso você considera que complementaria a sua graduação da Poli, assim, de uma forma diferente do que os alunos têm aqui? As principais diferenças que vocês acham entre a Poli e a UPM? Eu não sei se é certo eu utilizar a terminologia UPM ou falar Escola Superior de Puertos, Canales, Caminos de Puertos. Depois, e como são as aulas práticas e teóricas aí, e provas também, assim, sobre isso. São várias coisas, mas mais em relação ao geral do curso que vocês fazem. Em relação ao número de créditos, eu acho que eu vou deixar o Gabriel responder, porque nem na Poli de Direito eu sabia falar quantos créditos eu fazia por semestre. Eu nunca me liguei muito nisso, então acho que ele vai saber melhor. Mas então, esse é um ponto que eu acho que vai ter, tipo, opções divergentes. O Gabriel, coitado, que sabe muito sobre isso. Vamos começar, pela proximidade da faculdade com o aluno. No começo, eu achei a relação um pouco, não complicada, mas um pouco, assim, distante, no sentido de que a gente estava chegando na faculdade e não tinha nenhum, assim... Eles enviaram um guia pra gente, assim, com as informações gerais, com umas dicas de lugares para você alugar casa, um guia de Bem-vindo a Madrid, esses são os pontos turísticos, falavam um pouquinho sobre como que era a vida em Madrid, questão do seguro, enfim, deram várias informações básicas, mas assim, foi isso. A gente não teve assim, estrangeiros, vai ter sei lá, uma reunião de recepção para vocês, tipo, para, vamos dizer, dar uma entrosada. Teve uma reunião, mas não era necessariamente para intercambistas, era para todo mundo que começou o ano. E assim, a gente soube da reunião, sei lá, não lembro, né, Gabs? Acho que 1 ou 2 dias antes assim, da reunião. A gente apareceu lá e assim, foi uma coisa, sei lá, muito simples, assim. Então, nisso já fiquei me incomodou um pouco, mas também eu acho que eu estou meio acostumado na Poli, sabe? Eu não sei, não sei outras faculdades dos outros países, né? Mas isso eu achei um pouco complicado. Mas no decorrer, assim, do semestre, sei lá, eu tinha dúvidas, eu tinha problemas, eu mandava tanto para o e-mail que eles tinham liberado para a gente, para essas eventuais dúvidas, mas também a gente conheceu, por questão de matéria mesmo,
o coordenador internacional. Então, assim, eu nem perdia tempo. Eu já mandava direto para o coordenador internacional e-mail e ele que me ajudasse, sabe? Eu não tinha muito essa burocracia de mandar por e-mail que eles pediram, não. Eu mandava direto para o coordenador e ele que me ajudasse a resolver as coisas. Em relação à grade horária, o primeiro ano é um ano fixo. Você não pode escolher as matérias. E, inclusive, né, já que é uma conversa sobre a questão de experiência e tudo mais, foi um choque barra decepção para mim, porque não é que eu não sabia disso, eu já sabia, estava bem claro já nas informações quando eu pesquisei, que ia ser desse jeito. O primeiro ano ia ser de matérias, entre aspas, básicas, porém, eu acho que eu tinha uma impressão de que seriam matérias que iam me agregar mais e, para a minha experiência pessoal, eu fiquei um pouco decepcionada. Eu também estava num pique meio assim, tipo, né, já ia entrar quase no módulo vermelho, eu quero me especializar, eu quero, tipo, novas experiências e tal, e eu fiquei pessoalmente um pouco frustrada em relação a isso. Mas eu já tinha conversado até com, né, o menino que estava aqui, que eu encontrei no Facebook, e ele já tinha me avisado e falado, Erika, tipo, é um ano que você passa, realmente são matérias que você não escolhe, não necessariamente estão de acordo com a sua ênfase que você quer fazer, mas, assim, utilize essas matérias para você aprofundar mais seu conhecimento. Tem matérias que têm uma base da poli, então o Gabriel acho que vai poder me ajudar, mas deixar uma matéria assim, mais passado, que era elasticidade, que tinha, sei lá, coisa de R1, R3, R4, assim, tudo misturado, e eu, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora, sabe? Já passei, assim, sufoco com essas matérias. Então, eu pessoalmente levei um pouco mal, assim. Porém, sobrevivi, estou aqui, estou firme e forte. Graças ao Gabriel, inclusive, grande parte do porquê eu estou continuando é por causa dele, me motivando. E no mais agora, tipo, falando um pouco a respeito aos... É o seguinte, em relação ao segundo ano, eu vou deixar o Gabriel completar, que eu acho que fica uma coisa mais equilibrada. Em relação à diferença entre Caminos e Poli, que você perguntou, eu achei diferente. Eu, pessoalmente, acho que eu não sei se eu sou uma das raras pessoas, eu gostava muito da Poli. Sim, óbvio que eu tinha momentos de estresse, eu queria dar um chilique nos R's, assim, mas, no geral, eu gostava muito da Poli, eu gostava muito dos professores, assim, eu gostava muito do ambiente Poli. E aqui, talvez por nessa decepção de querer ir logo para uma especialização e ter esse ano que eu tinha que fazer, eu admito que eu levei um pouco mais para... Eu fiquei um pouco satisfeita. Mas os professores são muito bons também, você sabe que eles têm muito conhecimento e eles estão lá porque eles querem dar aula, não é porque eles são obrigados. Então, isso eu achei que fez uma diferença, assim, em questão de passar o conteúdo. Bom, sobre os créditos, a gente faz 60 créditos de CTS por ano. Então, no caso, são 30 por semestre, mas não é o mesmo jeito que a Poli conta os créditos. Eu dei uma olhada aqui agora, e são 4 horas de aula por dia, 5 dias por semana, né? Então, no caso, eu acho que a carga horária é bem parecida com a Poli, mas é tudo muito compacto. Por exemplo, no primeiro ano, nossas aulas são só de manhã, e no segundo ano, elas vão ser só de tarde. Mas é aula uma seguida da outra. Bom, sobre a proximidade, vou falar também sobre a proximidade. Eu concordo muito com a Erika com o que ela falou de que no começo foi um pouco complicado a recepção, porque a gente chegou, a gente não estava matriculado nas matérias, a gente sabia quais matérias a gente tinha que fazer, mas a gente não estava escrito em nenhuma lista. Quando a gente tinha que entregar trabalho ou quando a gente tinha que entrar em algum grupo, a gente não estava matriculado. A gente foi se matricular no metade de setembro, a gente preencheu o formulário de matrícula e só no fim de setembro, se não me engano, ou no mês seguinte que a gente recebeu nossa matrícula. Que a gente pôde se inscrever no Moodle. A gente tinha que pegar coisas do Moodle de outras pessoas. Foi um pouco complicado. Esse semestre também parece que eles estão fazendo a mesma coisa, eles iam matricular a gente antes, mas até agora eu não recebi nada de matrícula. Para conversar com o professor, eu também estava mandando e-mail no correio dele, no e-mail dele, diretamente. Mas acho que eu mandei tanto e-mail que ele se cansou de mim nesse mês.
passado e começou a não me responder mais. Eu acho que, tipo assim, eles respondem, tipo, os professores são, tipo, você pode tirar bastante dúvida com os professores normalmente, assim, eu sinto essa... Eu acho que na Poli também não tem muito isso, tipo, eu acho que isso aí acaba sendo igual da Poli. Uma das coisas que eu acho, aqui as pessoas, não sei se entra no escopo da pergunta, mas percebo que aqui as pessoas não são tão próximas assim, não são interessadas em, então, algumas pessoas sim, mas eu sinto que é um pouco diferente do Brasil, isso, não sei se isso entra no escopo da pergunta. Sobre o segundo ano, esse segundo ano a gente escolhe as matérias, então eu escolhi o módulo de transportes agora e eu vou pegar, tipo, disciplinas que são desse módulo. Eu, tipo, tenho que escolher um número mínimo de disciplinas para que eles me deem, tipo, o certificado de engenheiro de caminhos, canais e portos com ênfase nesse módulo. Mas eu posso pegar outras, além dessas, eu posso pegar outras disciplinas fora do módulo, para que eu consiga essa ênfase no módulo. Eu poderia também pegar qualquer outra disciplina, mas eu receberia um certificado geral sem ênfase em módulo. Sobre a pergunta sobre as provas, eu acho que as provas aqui, tipo, diferentemente das outras escolas europeias, acho as provas da UPM super difíceis, de caminhos super difíceis. Inclusive, tipo, os espanhóis mesmo dizem, os intercambistas de Erasmus também vieram, tipo, e falaram a mesma coisa, tipo, eu estou sofrendo como estava sofrendo na Poli, assim, com as provas, às vezes um pouco mais até, porque está em espanhol. Então, como diz o meme daquela novela mexicana, sofrendo em Spanish. Sabe? Mas eu acho que, tipo, eu tô gostando do curso. Acho que esse semestre que vem promete, assim, tipo, coisas muito interessantes. A gente teve, infelizmente, né, a pandemia, a gente teve, tipo, o segundo semestre basicamente todo online, que foi muito chato, para falar a verdade, foi muito difícil para mim, porque, tipo, estudar online é muito diferente do que estudar na escola, sabe? Uma coisa para complementar, normalmente as provas aí são em um estilo diferente do da Poli, por exemplo, eu já vi que nesses cursos você, por exemplo, tem uma prova por semestre para a matéria e o resto é de uma forma complementar. E aqui na Poli, por exemplo, tem vezes que é 3 provas durante o semestre para complementar sua nota. A prova, tipo assim, você pode meio que escolher o jeito que você vai avaliar. Aí pode ser, às vezes tem matéria que tem 3 jeitos, ou 2 jeitos, ou 1 jeito. Mas todas as matérias têm uma prova final, que eles chamam de extraordinária, que é uma prova no fim do ano, que é o ano que começa em agosto e termina em julho. Então, em julho tem uma prova para todas as matérias que a gente teve nos 2 semestres, no semestre de agosto e no semestre de fevereiro, que é essa prova extraordinária que te vale o semestre inteiro e cai a matéria do semestre inteiro. Independentemente se você fez a assinatura do primeiro semestre, a matéria no primeiro semestre ou a matéria no segundo semestre. Algumas matérias optam por uma avaliação contínua, que eles chamam de avaliação contínua, que é você entrega alguns exercícios ou entrega algumas coisas, te valem uns 10, 20%. Aí tem uma prova intermediária que você faz, se você conseguir, tipo, tirar uma nota suficiente, você mata a parte da prova que vai ter no fim do semestre. Então, nesse caso, no primeiro semestre, por exemplo, a gente tem uma prova em janeiro. A prova final do primeiro semestre é em janeiro. Só que se você matar essa prova em novembro, você só faz metade dela no fim do ano. No fim do semestre, desculpa, em janeiro. E aí, se você não passa, você tem que fazer extraordinária no final, em julho, no caso. Tem matérias que tem só a prova final e a extraordinária, que é tipo em janeiro e em julho. Tipo, existe algum tipo de recuperação, algo do gênero também? Então, essa prova extraordinária é meio que a recuperação, porque, tipo, é como se fosse a REC. Mas tem gente que opta por só fazer ela. Tem gente que fala assim, eu não vou conseguir estudar, vou fazer. Eu conheço gente que fez isso. Inclusive, gente que passou fazendo isso. Mas é um pouco arriscado, né? É porque, tipo, tem gente que, por exemplo, trabalha e aí não consegue ir presencialmente. Então, já cancela a parte da avaliação contínua. Então, aí teria que fazer a prova de janeiro e a prova de julho. Ou no segundo semestre só fazer a prova extraordinária e a prova final. Então, a pessoa já fala, já que eu vou fazer tudo, vou fazer logo a final. E faz a final e às vezes passa, às vezes não. E um complementar o que o Gabriel falou, em questão das ênfases, né, que eu acho que é um dos diferenciais, né? São 4, pelo que tem aqui no tomo. Um é de estruturas, geotécnica, construção e materiais. O segundo é de hidráulica, energia e meio ambiente. O terceiro é transportes, território e urbanismo. E o quarto é gestão e financiação de projetos e estruturas.
Como a Gabriel falou, ele escolheu de transportes e eu escolhi, como eu já falado, de gestão de infraestruturas. E, como o Gabriel falou, você é obrigado a fazer 6 matérias optativas. Peguei 5 matérias da minha ênfase e uma da ênfase de transportes. Eu não lembro mais ou menos se é metade, não lembro para você conseguir ter a ênfase. Eu realmente não lembro agora, talvez o Gabriel me responder. Você só pode pegar, para você ter a ênfase, você tem que pegar no mínimo 4. Como na minha cabeça já era gestão e ponto, eu peguei uma de transporte vou fazer alguma coisa diferente. Na minha percepção, as provas eu achei, sim, mais puxadas que a da Poli, porque, sabe, por exemplo, tem uma matéria em especial, que é termodinâmica, que a gente tem, que é, inclusive, minha pedra no sapato, essa droga de matéria. E você faz a prova parcial, que é em final de outubro, e em todas as outras matérias, se você faz essa prova, você você tira mais do que 4, você já tira essa primeira parte, e a prova final, que é em janeiro, só é referente à segunda parte da matéria. Essa matéria já não. Você faz a primeira parcial, só que no final do ano você tem que vai cair questão do ano todo. Então, isso é uma coisa que me irritou muito, porque é uma matéria muito difícil. Tanto que eu lembro claramente da primeira semana de aula, eu estava tendo termo, eu falei, não, sabe, pensamento positivo, eu vou conseguir, não gosto da matéria, sempre fui, tipo, tive problemas com relacionados a matéria, esse tema. Aí eu lembro, tipo, do cara do meu lado, esperando do meu lado, da falei, Érica, relaxa que, tipo, 80% vai pegar a recuperação. Aí eu fiquei, tipo, que beleza, sabe? O pessoal já me motivou, assim, bem no começo. Então, assim, sei lá, eu pessoalmente tenho muita dificuldade, mas tem gente que, tipo, passou muito tranquilo ou passou muito bem. Legal, obrigado por falar do curso de vocês. A gente também queria saber como que funciona a pesquisa aí em Madrid. Vocês podem fazer pesquisa na universidade também? Como que são os laboratórios? Como que são os projetos com os professores? Se tem bolsa? O que vocês acharam disso em comparação com a Poli? Então, olha, não sei se a Erika vai ter mais informação, mas eu só tive um contato com isso, que foi quando eu vi uma bolsa para uma iniciação científica de transportes, de ferrovias, para ser mais específico, com a professora de ferrovias. Só que aí, tipo, pedia o currículo e tudo. Eu enviei, não me selecionaram, mas, tipo, era um projeto de pesquisa com bolsa. E foi agora, no meio da pandemia. Tampouco fui muito atrás de pesquisa, no caso, né? E, bom, tem laboratório sim. Por exemplo, tipo, tem um andar, principalmente o subsolo primeiro e o subsolo segundo são, tipo, cheios de laboratórios, de portos, laboratórios sim, de portos, de dragado, tem vários laboratórios lá, e de ferrovias também. Então, tipo, acho que eles fazem pesquisas, mas eu não sinto que, tipo, as pessoas do Master estejam tão implicadas nisso, porque é como se fosse uma graduação e não um mestrado. Bem, em relação à pesquisa, eu fui um pouco na mesma do Gabriel. Eu já vim procurando, assim, mais a questão de estágio do que pesquisa. Porém, a maioria dos professores, as próprias salas deles são nos laboratórios, então você vê que tem uma pesquisa. Eu lembro que eu já fui fazer uma pesquisa muito forte. Eu lembro que fui tirar dúvidas com alguns professores e todos eles, tipo, já estavam atendendo telefonemas de pesquisas que eles estavam fazendo. E pelo contato que eu tive com 2 professores, eles meio que eu conversa, né, jogando conversa fora, eu falei que eu já tinha tido experiência com pesquisa. Aí eu lembro eles falarem, tipo, se você tiver interesse, tipo, vem falar comigo, vem participar de alguma coisa, mas em nenhum momento falava se ia ter bolsa ou não. Mas eu sei, assim, eles não ofertam muito, não sei se é porque nós somos do Master e para eles, talvez, não interessa, a não ser que você esteja
a fim de, né, de seguir mais carreira com doutorado, etc. Mas se você for atrás, assim, putz, gostei dessa matéria, vou falar com o professor, eu acho que a possibilidade de você se envolver em uma pesquisa é muito grande. E outra coisa, tem um mural lá na faculdade, perto do refeitório, que eles colocam tipo, vários papéis com várias oportunidades de bolsa. Seja tipo, de trabalho mesmo, seja de pesquisa, eles sempre deixam lá. E eu lembro de ver várias opções de pesquisa mesmo, que você tinha a remuneração. Eu acho que era em torno de só uns 300 euros por aí, não é uma coisa assim, nossa, absurda, vou conseguir me manter, mas eu lembro que tinha alguns casos que era remunerado, sim. Mas os professores são muito abertos para você conversar. Eu lembro que tem um professor de marítima que eu fiquei tipo, conversando, sei lá, uns 40 minutos com ele sobre a pesquisa que ele estava fazendo no momento, sabe? E todos eles são muito apaixonados pelo que eles fazem. Eu acho que isso não muda muito da Poli, né? Que eu lembro de conversar bastante com os professores e todos eles, né? Óbvio que a pesquisa deles é a melhor pesquisa que tem no mundo, mas essa não tenho muita experiência assim mais para explicar. Legal, legal. Uma coisa que eu queria saber também, então o contato que vocês têm para conseguir essas vagas de pesquisa e tal é mais diretamente com os professores do que, por exemplo, no Júpiter que a gente tem aqui na Poli, que você pode ver uma lista dos editais e escolher o projeto que você quer participar e se inscrever online mesmo. Não existe um equivalente disso aí. Eu acho que não. Pelo menos não nos foi apresentada essa opção. Eu acho que é mais realmente você olhar o professor, todas as matérias que você vai fazer, você tem o laboratório, você tem o nome dos professores que tem no laboratório. Então, eu acho que é mais por sua conta, ou você ter contato com o professor, ou falar, putz, gosto dessa área, qual professor está nisso e você vai correr atrás. Em relação a pesquisa, eu não tenho uma plataforma como o Júpiter, pelo menos eu não vi, não sei. Eu queria puxar primeiro de estágio, porque ela comentou, né, que ela foi mais atrás do estágio. Eu queria entender, tipo, como que foi, como que funciona esse processo, se pode estagiar, se é válido esse estágio aqui no Brasil também, e se tem alguma vontade, né, de fazer aí, ou só por experiência mesmo. Bom, eu mandei mensagem para a Denise, que é a coordenadora de estágios da Civil, e ela me disse que eu posso aproveitar o estágio daqui no Brasil se eu não usar esse estágio para matérias aqui na UPM, né? Como a gente, né, tem aula só por um período, então é mais simples estagiar. Então, por exemplo, você consegue estagiar só pela manhã ou só pela tarde. O nosso visto só deixa a gente estagiar 5 horas por dia, se eu não me engano. E tem um limite também horário semanal, mas eu não me acordo agora, não me lembro agora. Mas, tipo assim, você pode fazer por fora, mas não vai ser uma coisa legal, né? O estágio, tipo, tem matérias que tem estágios que, se não me engano, a Erika vai fazer uma matéria dessa também. Só que, tipo, se você fizer uma matéria que tem estágio, eu acho que você não vai conseguir usar na Poli. E também, eu acho que o estágio não é remunerado. Não tenho certeza também. Depois a Erika pode explicar melhor. E eu estou em processo de assinar o contrato de estágio. Me recomendaram, na verdade, foi um conhecido que me recomendou, numa empresa que tem uma filial no Brasil. E eles estavam precisando de um brasileiro. Então, eles me chamaram. Aí eu fui essa semana, tipo, comecei a semana, só que aí eu tô renovando o visto, então eles não conseguiram fazer o contrato ainda, porque eu tô no meio de todos os trâmites, inclusive de matrícula, que nem matriculado eu tô pro segundo semestre, sendo que as aulas começam depois de amanhã. Então, tô todo com essa burocracia me atrasando, mas eu meio que estou fazendo um estágio agora, e eu pretendo usar esse estágio para substituir o meu estágio do Brasil. E uma das vantagens do estágio aqui é porque você ganha em euros, e por mais que não seja, tipo, um salário mínimo em euros, mas vai ser, tipo, muito mais do que no Brasil, sabe? Então, por isso, eu acho uma boa ideia tentar aplicar para estágio. Eu recomendo as pessoas que quiserem vir, tipo, fazer um estágio aqui, procurar. Não é muito fácil, mas procurar porque pode ser muito bom para te ajudar.
Bem, complementando o do Gabriel, aqui tem na ênfase de gestão, eu não sei se tem em outra ênfase, tem 2 matérias que você tem a possibilidade, é até um programa de inovação e um estudo, inovação, enfim, que a Caminos oferece, que tem 2 matérias que você pode substituir o semestre de provas, avaliações, pela realização de um estágio. São empresas que já são determinadas pelo coordenador da matéria, que liberam para os alunos fazer essa troca de experiência. Você é obrigado a assistir às aulas da matéria, e no final tem que comparar, tipo, o que eu aprendi no estágio, enfim, que está relacionado com a matéria, e você pode fazer essa substituição. No meu caso, até conversei com o professor dessa matéria, e como funciona é que ele vai separar as pessoas que estão interessadas em grupos e conversando com as empresas que estão disponíveis para saber como que funciona. O estágio, nesse caso, como é uma coisa que vai substituir uma matéria, ele não pode ser remunerado, porque aqui nós não, porque estamos no programa, mas aqui a faculdade, ainda que seja pública, você tem que pagar, né? Então, para eles é um pouco meio contraditório, tipo, você está pagando a matéria e você vai, tipo, ganhar dinheiro com essa matéria. Então, eles não deixam. Porém, eles consideram um estágio curricular. Enfim, tem uma coisa relacionada com isso. Então, por ser estágio curricular, você, teoricamente, não pode receber. Porque você pode usar esse estágio para substituir por horas de aula ou por provas, depende de como funciona com o esquema da matéria. Mas aí tem a parte das práticas extracurriculares, que eu acho que se encaixa no que o Gabriel está fazendo, que vai fazer, né? E tá tudo encaminhando para dar certo, graças a Deus. Que nesse caso você é um estágio extracurricular, que no caso dessa matéria em específico, que eu acho até o Gabriel vai fazer, de uma delas, ele teria a opção de substituir. Tipo, você conta esse estágio que é extracurricular, mas eu dou um jeito de você cumprir como da aula. Mas aí vai de cada um o aproveitamento ou não da matéria. Aproveitando, né, desse gancho do estágio, você tinha me perguntado se tinha um sistema como o Jupyter para pesquisa, que eu não soube responder, que eu nunca tive contato. Porém, na UPM tem um site de estágios. Tipo, tem um Jupyter de estágios, que eles chamam de COI aqui, que você se cadastra, você coloca seu currículo, enfim, você monta seu currículo, coloca aptidões, etc., línguas, e você tem uma lista de várias empresas que estão atrás de estagiários, tanto para curriculares quanto para extracurriculares. Então, você basicamente vê a empresa, eles dão um resuminho de qual que é o que eles estão buscando, o que eles fazem e tudo mais. Aí você se inscreve, escreve uma carta de motivação e manda para eles. Então, a empresa vai atrás da UPM e fala, olha, eu quero da UPM Caminos, eu quero da UPM Arquitetura e tal. E eles meio que já direcionam a vaga para aparecer só o que te encaixaria, por exemplo, que você poderia prestar. Isso eu achei uma coisa muito legal. Eu achei muito bom mesmo. E até conheci várias empresas que eu nem fazia ideia, eu comecei a pesquisar por fora, por causa dessa plataforma. Nossa, muito legal essa plataforma. Acho que ajuda muito, né? Tipo, principalmente comparada à Poli, né? Toda essa polêmica que está tendo de estágio. Vocês também comentaram um pouco como foi a recepção de vocês aí, que não foi assim tão próximo, né, com a faculdade. A gente queria saber como que é, tipo, com os alunos, por exemplo, se existe um grupo tipo Poli de intercambistas ou o pessoal daí que recebe vocês, que ajuda vocês com essas coisas. E como é que são as atividades também, por exemplo, grupos de extensão, atlética, centrinho, se existe essas coisas aí, se elas ajudam em alguma coisa? Como que é? Como que funciona essa parte mais extra? Em relação às atividades extracurriculares, eu admito que eu olhei muito por cima, eu não estava muito interessada. Eu cheguei a falar com a atlética, porque eu queria fazer algum esporte, que eu faço
fazia, infelizmente, remo na Poli, e tive que sair, infelizmente. Estava super animada que poderia ter uma equipe de remo aqui, mas infelizmente não. Então, o único contato que eu tive foi com a Atlética, e eles têm times muito fortes, inclusive, que eles vão para vários campeonatos regionais, estaduais. Não sei se pode falar estaduais, mas enfim, eles participam de muitos campeonatos e eles são muito fortes, principalmente no rugby. É um esporte muito forte aqui, muito tradicional. Praticamente todas as universidades têm. E esse foi, acho que, o único contato que eu tive com a parte de grupos de extensão. Em relação a um grupo como o IPOLI, eles começaram, para você ter uma ideia, agora, no ano passado, quando a gente chegou, que eles estavam montando um grupo, que foi basicamente um grupo de amigos, que falou, vamos ajudar os intercambistas, e eles iam, no dia que a gente teve que fazer a matrícula presencial, eles foram lá encontrar a gente e falaram, olha, nós somos um grupo de amigos espanhóis que a gente quer ajudar vocês e tal, vou adicionar vocês no grupo e não sei o quê. Tanto que eu acho que agora que eles vão realmente se formar como uma entidade de ajuda para os intercambistas. Então, a gente realmente chegou bem no começo de tudo isso. Eles foram super solícitos, eu lembro que no começo eu tinha um monte de dúvida, até em relação ao esporte mesmo, e aí eu perguntava para eles me direcionavam, até em relação a drive, sabe, de matéria, que eu estava perdida, e eu mandava para ele, para um dos meninos lá, mas essa entidade internacional vai se consolidar mesmo agora esse ano, e espero que melhore a recepção em relação ao que nós tivemos. Bem, Gabs, eu acho que agora é com você, porque eu não sei mais nenhuma outra informação. Bom, sobre as atividades extracurriculares, quando a gente chegou, tipo, não começaram ainda, tipo, elas começaram depois, eu acho que depois de 1 mês e meio ou mais. Tipo, eu entrei no teatro, e aí, tipo, mas não começou, tipo, que as aulas começaram em setembro, né? Aí setembro, acho que foi no meio de outubro ou no fim de outubro que começaram as atividades extracurriculares. Eu acho que, tipo, que as pessoas receberam bem, assim, tipo, eles são um pouco solícitos para deixar você entrar. Tipo, tinha obra de teatro que tinha seleção, a que eu fiz não tinha seleção, ainda bem, porque eu falava muito mal espanhol. A pessoa vai fazer teatro, não sabe falar espanhol direito, mas eu acho que foi muito bom ter feito essa atividade extracurricular. Além do teatro, tem um grupo musical, tem bastante atividades extracurriculares, eu acho. Tem mais também em outros, porque como não é uma universidade, tipo, no sentido de, tipo, como se fosse a USP, que você pode, é como vários prédios de um bairro, não sei muito bem como explicar, que não é exatamente um bairro também, mas tem outras associações em outros prédios também. Então, tipo, meio que você vai ficar sabendo por outras pessoas. Tem uma página no site da UPM que mostra todas as associações curriculares, extracurriculares. Mas, por exemplo, tem uma que é de rol de tempo livre, não sei como traduzir isso, mas é tipo clube do tempo livre. Aí você, tipo, vai lá e você pode pegar jogos e jogar, tipo, etc. Umas coisas assim. Não sei se entra no escopo da pergunta, mas tem uma delegação de alunos, que seria o papel do centrinho acadêmico. E eles são eleitos, eu acho. A eleição ocorreu logo na primeira semana. A gente não pôde votar porque a gente estava matriculada, mas também a gente não conhecia ninguém, então não fazia nem sentido votar. E foi isso, assim. E eles são meio que responsáveis por fazer várias coisas para os professores. Por exemplo, o professor quer fazer um trabalho e quer formar, tipo, X grupos. Então, tipo, geralmente quem faz isso é o delegado e depois envia a relação dos grupos para o professor. Ou vai acontecer uma visita técnica. Então, aí o professor, tipo, passa para o delegado faz a lista dos alunos que vão em quais visitas técnicas. Eles são meio que assistentes do professor e trabalharam muito essa quarentena com, tipo, várias queixas e tentativa de comunicação entre docente e discente, né? Então, acho que eles trabalharam bastante. Ainda bem que tem essa delegação de alunos. Muito legal que existem algumas atividades que vocês podem fazer, extracurriculares, e também que tem um grupo parecido com a IPOLI que está sendo formada. Achei muito fofo. E pena que não tem remo. Putz, saudades do remo. Mas então,
Agora eu queria perguntar um pouco mais sobre a vida fora da faculdade que vocês têm aí em Madrid. Como que são as residências estudantis, né? Os alojamentos que vocês conseguiram, se foi difícil encontrar esses alojamentos, e o que vocês têm feito no tempo livre para lazer, para se divertir, se tem festa para estudante, né? Como que é para conseguir ir nesses eventos, é fácil, como que funciona? Sobre a cidade, nossa, eu gosto muito de Madrid. No começo achei que eu não fosse estranhar, mas acabei me apaixonando por essa cidade. Eu acho que, tem várias opções de lazer, desde museu, cinema, até festa, balada, bar. Quem quiser encontra tudo que você quer, basicamente. Sim, tem bastante opção de entretenimento. Não sei se foi falado, mas acho que não foi falado, mas a gente tem, a rede de mobilidade urbana, de transporte público, como a gente tem um abono, que é, um cartãozinho que a gente pode pagar uma quantidade mensal e a gente pode andar para qualquer lugar de Madrid, com trem, ônibus, ônibus intermunicipal também, a gente pode ir, e sempre paga, 20 euros mensais. E, inclusive, os ônibus da universidade tem que ser pago com esse abono, ou metrô. Não tem um cartãozinho específico como o BUSP. Eu acho a mobilidade aqui na cidade muito boa, a segurança, o metrô funciona até 1h30 da manhã. Eu acho que tem bastante opção de festa universitária, toda semana basicamente tem. Se a pessoa... Não, quando eu digo festa universitária, eu digo festa Erasmus, mas não festa universitária no sentido da universidade. Isso não tem... A festa universitária, eles fazem em balada. Agora não mais, porque coronavírus, mas isso era antes. Na universidade, eu tenho uma amiga que estudava numa outra universidade aqui em Madrid, e tinha festas, me chamam algumas vezes para ir, mas eu nunca fui. Agora, na minha universidade, na minha escola, eu não lembro de ter tido alguma festa lá. Bem, vamos pegar o ponto da residência, que eu acho que é um ponto muito importante, um diferencial aqui de Madrid, se o Gabriel concorda comigo. Aqui não existe um auxílio da faculdade em relação ao dormitório. Isso não existe, meio que assim, você que se vire. Existe um conceito de residências estudantis aqui, são residências, inclusive tem uma residência que chama Casa do Brasil, relacionado com o governo, só que assim, essas residências não é como se fossem kitnets, como eu sei que isso, na universidade na França tem isso, né, que são, se não me engano, são dormitórios facilitados pela faculdade. Essas residências estudantis que a gente tem aqui são normalmente muito caras, em torno assim, de no mínimo 800, 900 euros, porque contam já com alimentação. No mínimo um café da manhã, incluso tem. Então, a ideia dessas residências estudantis, inclusive, nós temos um amigo em comum da sala, que ele mora em uma residência estudantil dessas, que eu acho que ele paga, 1.000 e poucos euros, só que, compensação, ele tem, almoço, café da manhã, almoço e jantar, ele vai lá e pega, ele não tem que cozinhar, eu acho que nem tem cozinha, assim, para cozinhar as coisas. Então, esse foi um ponto meio choque, assim, no começo, porque eu já cheguei e falei, não, vou procurar uma residência estudantil e tal, foi um choque. Então, aqui em Madrid, a gente tem basicamente, sei lá, 2, 3 opções. A primeira opção tem um site, um aplicativo que chama Idealista, que é muito famoso aqui na Espanha, eu vou até abrir aqui o aplicativo, porque ele salva vidas, esse aplicativo. Que acontece? Esse Idealista é como se fosse um local web, eu acho, no Brasil, alguma coisa assim. O que acontece? Você tem a opção de alugar quartos ou apartamentos. Então, no caso, se você vai com um grupo de amigos e você fala, putz, vamos dividir um apartamento? Você pode entrar nesse Idealista e você olhar. Tem outros aplicativos... Deixa eu abrir. Esse daqui ai, meu Deus, a câmera tá ruim. Essa é a carinha dele, chama Idealista. Os mais famosos são Idealista, Bad,
Foto Casa, eu acho. Tem um que chama Home também. Enfim, o mais famoso é o Idealista. Todo mundo vai te recomendar o Idealista quando você chegar, mas tem certas opções. Então, nesse tipo de aplicativo, você tem a opção de alugar quartos, que foi, inclusive, do modo que eu achei o meu quarto quando eu cheguei aqui, que você ia filtrando de acordo com a região que você queria, preço, tem suíte, não tem suíte, número de pessoas, você consegue deixar bem filtrado, assim, o jeito que você quer, bem customizado, e você tem uma lista de residências, de dormitórios que você pode escolher para visitar. Atualmente, esse foi o meu primeiro ano, agora no meu segundo ano eu decidi alugar um apartamento com 2 meninas que eu conheci aqui em Madrid, inclusive, 2 brasileiras, que não são da Poli, uma é de Salvador e uma de Porto Alegre. A gente se conheceu aqui, por um grupo, inclusive, que chama Brazucas em Madrid, que você pergunta qualquer grupo de Facebook, assim, vão te enfiar nesse grupo de WhatsApp, e tem gente, tipo, que tá morando em Madrid do Brasil inteiro, que tá sempre, tipo, compartilhando informações e tudo mais. Inclusive, foi por lá que eu conheci essas 2 meninas que estão morando comigo, que tem a minha mesma faixa etária. E, fora isso, eu vou deixar o Gabs explicar melhor depois, que tem outra opção que chama Alune, que é outro modo de você encontrar. Então, um diferencial de Madrid, eu não sei como é em outro lugar, aqui tem o que eles chamam de bolha imobiliária. O que acontece? Esse ano está um pouco diferente por causa do coronavírus, porém, o que acontece? Eu entrei nesse idealista, eu busquei um quarto, eu vou lá visitar o quarto. Quando você terminar a visita, o cara vai falar, você quer fechar o quarto agora? Aí, né, que eu fiz, falei, não, vou olhar as outras opções. Ele falou o seguinte, daqui 4 horas pode ser que não tenha mais livre esse quarto. Porque a procura é muito grande. Madrid é uma cidade muito universitária. Então, sabe, eu chuto que pelo menos 30% da população de Madrid é universitária. Tem muitas faculdades aqui, que é principalmente a UPM e a Complutense, que são as duas que dividem o espaço da cidade universitária, e tem outras privadas também, que são bem famosas, só que eu não sei o nome. E eu, assim, achei que fosse conversa fiada. Eu falei, nossa, que cara, nossa, pelo amor de Deus, qual a chance, né, de em 4 horas? Em 4 horas o anúncio já estava, tipo, ele já tinha tirado, porque alguém já tinha alugado o lugar que eu tinha olhado. Então, isso foi um fator muito estressante para mim, né, mas, né, nunca tive a experiência de buscar imóvel, então eu fiquei muito irritada porque eu tinha que marcar, sei lá, tipo, 6, 7 visitas num dia e meio que ou decidia ou sabia que não tinha chance de eu não ter. E isso foi uma coisa que me assustou muito quando eu cheguei, e até o pessoal que veio agora com o duplo diploma, eu e o Gabriel, desde o começo, a gente já falou, isso acontece, isso é normal, não achem estranho. Mas, assim, Madrid é incrível, incrível, assim, eu nunca tinha vindo para Madrid e eu me surpreendi em literalmente todos os aspectos da cidade. Assim, eu fui acolhida pela cidade, eu nem sei explicar direito como que é essa sensação. Entretenimento, o que mais tem nessa cidade é bar. Eu acho que tem mais bar do que moradia nessa cidade. Você tá andando, tipo, qualquer hora do dia vai ter gente no bar, entendeu? Café da manhã, almoço, jantar, vai ter gente no bar. Tipo, até eu acho engraçado que, pra mim, eu considero isso quase alcoolismo, né? O tanto que eles bebem aqui socialmente. Mas, tem muito bar, tem muita balada, tipo, tem muita opção de balada, inclusive. Museus, tem tipo, uma variedade grande de museus, e por você ser estudante, só você de mostrar sua carteirinha, você não paga na maioria dos museus, ou se você paga, assim, 2 euros, em alguns específicos, assim, acho que só tem uma coleção diferente, aí você paga, mas na maioria você não paga. E se, por exemplo, igual na primeira semana que eu cheguei, eu queria visitar um museu, mas eu não tinha carteirinha na faculdade ainda. Todos os museus têm um horário que você pode entrar de graça. Geralmente são as 2 últimas horas finais do museu. Então, as primeiras, acho que 2 vezes que eu fui nesse horário, foi super tranquilo, assim, e isso eu achei muito bom. Cinema aqui, eu só vi um filme, do Joker, inclusive, e uma coisa que eu achei bizarra, mas eu acho que não sei se fui eu que nunca tive essa informação, aqui eles são muito nacionalistas. Então, 90% dos cinemas vai estar, tipo, dublado em espanhol. Se filme legendado,
eu fiquei em choque. Eu falei, meu, como assim não tem filme legendado? Então, quando eu quis assistir o Joker, eu e meu amigo, a gente ficou caçando cinemas que tinham legendado, sabe? Eu achei isso uma coisa absurda. Mas eu lembro que tinha um amigo na Alemanha que ele falou, Érica, aqui é a mesma coisa. Então, isso foi um pouco, tipo, um choque cultural para mim. Bem, em relação à cidade, assim, eu amo a cidade, todo mundo que fala, ai, quero fazer intercâmbio, eu falei, vai para Madrid, pelo amor de Deus, vai para Madrid, porque, assim, você anda na cidade inteira, o centro é muito, no centro tudo é muito próximo. Então, você, tipo, que seja, você pegue um ônibus até o centro. A partir do momento que você chega lá, você consegue fazer tudo a pé, você consegue ver muita coisa, fazer muita coisa, muito restaurante. Eu sou, assim, inteiramente apaixonada pela cidade. Sim, poderia ficar horas e horas falando de tudo que você pode fazer em Madrid. Eu gosto muito, muito dessa cidade. Sobre Madrid, gente, é muito incrível. Tipo, essa cidade é muito personalizada. É muito, tipo, pensada pro pedestre, sabe? Tipo, você consegue fazer muita coisa andando, muita coisa de bicicleta. A mobilidade, tipo, o centro agora, eles estão, tipo, primeiro que só pode entrar carro elétrico no centro. E agora eles estão, tipo, fechando mais ainda, e agora eu acho que o centro não vai dar poder entrar mais nem carro. Se não me engano, ali na porta do Del Sol, não vai poder mais entrar nem carro. E, bom, a cidade, tipo, eu concordo muito com a Erika, a cidade é incrível, assim, tipo, eu gosto muito de São Paulo, e eu achei que eu não fosse gostar de Madrid, mas no fim das contas a cidade me conquistou. A mobilidade urbana é muito boa, tipo, você consegue chegar em qualquer lugar em 40 minutos, se você tiver muito contramão aí em 1 hora, assim. Eu tinha, não sei se eu não deixei separado, mas depois, se vocês quiserem enviar o mapa do metrô para vocês, tem muitas estações de metrô, tipo, muitas linhas, tipo assim, de verdade, essa cidade é muito incrível. Eu acho que, tipo, é tudo muito conectado. Bom, eu acho que vale muito a pena, assim, eu recomendaria muito se alguém quiser, tipo, a cidade não é cara, tipo assim, não é, meu Deus, que barato, principalmente com o real subindo, né? A cidade não é cara em comparação às outras metrópoles espanholas. Eu acho que só perde, assim, para Lisboa, no sentido de barato, mas, tipo assim, se comparar com outras cidades espanholas, Madrid é muito barato. Espanha, no geral, é muito barato. Tipo, você consegue fazer uma viagem para outra cidade e gastar muito pouco em comida, muito pouco. Em transporte, depende do transporte que você pegar, não tanto, mas também tampouco vai ser uma coisa muito cara. Quando a gente veio, eu tive a impressão que a comida me dava parecido com o que eu gastava no Brasil. Eu tinha a impressão, não sei se a Erika vai concordar, a comida, tipo, dava muito parecido com o que eu gastava no Brasil. Agora que o euro deu uma subida, não tanto mais, parece que eu tô gastando mais de comida aqui do que gastando no Brasil. Mas acho que a alimentação, ok. Eu vi, tipo, sobre a Alune, tipo, eu contratei a primeira casa que eu morei em uma agência de estado, é uma agência de casa, né? Tipo, como se fosse uma imobiliária, mas uma imobiliária que a própria universidade recomendou, porque eu achei mais seguro, porque eu não ia poder visitar a casa, eu estava no Brasil, então eu contratei por esse site. Eles colocavam a planta, eles colocavam, tipo, as fotos, as avaliações dos antigos moradores, e é tudo por internet. Tipo, você selecionava o dia que você queria, de entrada, o dia que você queria por saída, você podia ligar e conversar com a assistente, né, a pessoa que estava lá fazendo para você a sua transferência e tudo, mas, tipo, era tudo pela internet, basicamente. E aí deu muito certo, assim, não me arrependi. No final, tipo, eu coloquei uma data de saída muito ruim, eu coloquei para sair na metade de dezembro, porque eu coloquei o mínimo de dias possíveis, né? E como eu não renovei a tempo, outra pessoa renovou antes de mim. E como não é, tipo, uma pessoa física pela internet, deixaram a pessoa renovar antes de mim e, tipo, tive que procurar outra casa. E aí eu procurei pelo Idealista e pelo Badi, e eu encontrei essa casa que eu tô agora, inclusive, pelo Badi. Mas é isso, assim, é lugar como quartos, e aí você vive em casas compartilhadas. Bom, não sei se tinha mais coisa para falar. Um pouco sobre, eu acho que viagens, eu acho que a gente, não sei se dá Tá. pra falar um pouquinho mais. Então, tem, tipo, não sei como vai ser para esse futuro, né? Mas tem, por exemplo, algumas companhias de baixo custo entre países europeus para você fazer viagem, tipo, pelas cidades mais turísticas e tudo. Chama Ryanair, que é uma empresa de aviação que
Tipo, você consegue passagens muito baratas. Por exemplo, eu tinha uma passagem que foi cancelada por causa da pandemia, mas para Paris, que era 50 euros ida e volta de avião. Então, tipo, era muito boa essa passagem, mas fazer o quê? Não rolou. Também tem, tipo, você pode ir de ônibus, né? Para os lugares também. Tem um chamado Flixbus, que é, tipo, tem ônibus pela Europa também. Aqui na Espanha tem uma rede ferroviária muito boa, então, tipo, você consegue ir para qualquer lugar, tipo, de trem. Eles também têm alta velocidade. Se você estiver indo para algumas das cidades maiores, por exemplo, no sul da Espanha, você pode pegar o AVE. Ele é um pouquinho mais caro, né? A AVE é o alta velocidade. É um pouquinho mais caro, mas, tipo, aí você escolhe se você quiser ir devagar ou caro. Aí é um trade-off, né? Bom, eu acho que é isso. Não sei muito bem se eu respondi todas as perguntas. Acabou que assim, a gente acabou cobrindo muito das perguntas para frente, então assim, pode ser que eu repita alguma pergunta, mas aí se vocês quiserem complementar alguma coisa, tipo, que vocês lembraram ao longo da conversa, aí vocês falam. Se vocês quiserem complementar agora, falando, tipo assim, se mudou um pouco a expectativa, tipo, ao longo desse primeiro ano, se mudou, tipo, agora, né, começando esse segundo ano de vocês, se você tem alguma coisa que você não gosta, né? Que vocês falaram que vocês gostam muito de Madrid, gostam muito da Espanha, mas sei lá, se tem alguma coisa que incomodou vocês, ou se tem mais coisa que vocês querem falar que vocês gostam. Uma coisa que vocês puderam aprender com os espanhóis, como é que foi essa convivência com eles, e principalmente no aspecto da língua, né? Tipo, vocês já sabiam falar espanhol quando vocês foram, vocês conseguiram aprimorar mais ainda aí, conseguiram se comunicar, foi fácil, foi difícil, porque espanhol, teoricamente, não é, tipo assim, difícil de entender, mas, né, na conversa deles, rápido ali, talvez tenha alguma dificuldade. Bom, eu vou falar uma das coisas que eu não gosto, já que a pergunta, eu não suporto a burocracia espanhola, eu não suporto, de verdade. Por exemplo, a gente recebe um visto, não sei como que está sendo para as pessoas que vieram agora, porque eles falaram que teve umas coisinhas diferentes, mas a gente recebeu um visto do consulado de 3 meses, e nesses 3 meses a gente tinha que marcar uma toma de digitais para fazer um cartão de identidade de 1 ano, com validade de 1 ano. E aí, tudo que você vai fazer tem, tipo, um procedimento, você vai, tipo, marca um procedimento, aí você vai, paga uma taxa, você vai chegar lá, tem que fazer outra coisa. Tipo assim, é uma burocracia, tipo, fenomenal, assim. Eu nunca vi uma burocracia tão grande na minha vida. Tipo, tudo é muito burocrático. E eles dão muito pouca informação. Então, tipo, você tem que buscar na internet, aí você não sabe o que você precisa, aí você chega no lugar, não é aquilo. Tipo, teve uma vez que eu fui fazer o meu documento e eu paguei uma taxa a mais. E aí, tipo, a mulher me perguntou, você quer, tipo, que eles te devolvam o dinheiro? E aí eu falei para ela, pode ser. Ela falou, então tá bom, então você tem que, tipo, pedir de novo, pagar a taxa de novo, e aí eles vão te devolver o dinheiro inteiro. Eu falei, não, fica com esse mesmo, já tá. Porque não aguentava mais, sabe? Porque eles são muito burocráticos e para você marcar, você tem que marcar com 3 meses de antecedência, 2 meses de antecedência. Sério, tipo, eu marquei ano passado para fazer o documento, eu consegui cita cita é o dia da consulta, no caso, né? Consegui marcação para outubro, sendo que eu marquei no fim de agosto. Tipo, eu consegui muito para frente, sabe? E tudo é muito burocrático, você demora muito para resolver tudo, assim, me incomoda muito. Não sei se a Erika se incomoda com isso, mas eu me incomodo muito não é nada prático, assim, é isso. Esse em relação ao que o Gabriel falou de burocracia, isso é um ponto, tipo, bem negativo, porque aqui, por mais que, por um lado, isso torne as coisas um pouco organizadas é uma palavra muito forte, porque não é, mas assim, teoricamente, vai deixar as coisas bem mais setorizadas, assim, eles têm um problema com esse excesso de burocracia. Isso que o Gabriel falou é verdade. Quando a gente chegou, a gente foi fazer a nossa tarjeta de estrangeiro, eu tinha vindo em julho com meu pai, né, para procurar apartamento, o quarto e tal. Aí, por causa desse menino do Facebook que eu conheci, ele falou, Erika, marca agora. Tanto que eu marquei, sei lá, tipo, dia 17 de julho, e eu consegui vaga para, tipo, consegui uma cita para o final de agosto. No começo de setembro, foi quando eu cheguei.
Tanto que depois que eu vi isso, eu até comuniquei todo mundo. Falei, gente, começa a procurar agora já marcação para conseguir. Isso foi uma coisa muito chata. E uma coisa muito... Assim, são coisas que, uma vez que você sabe, uma vez que você pega a manha, só vai. Só que, mas a gente que chegou muito perdido, tava muito difícil a gente conseguir fazer as coisas. E outra coisa que me incomoda muito é a parte de informação. Parece que algumas informações são muito cruzadas, parece que tem coisas, tipo, se eu estou num setor, eles não vão saber nada, zero de qualquer outro setor. E às vezes você pergunta as coisas e eles dão informações muito incompletas. Tanto que nesse site onde você consegue fazer a marcar o dia para fazer a sua tarjeta, tem uma opção que você tem que marcar uma cita, marcar um horário para pedir informação, sabe? Isso eu achei uma coisa assim absurda. Isso eu fiquei muito estressada, muito brava. Ainda mais agora, nesse processo, nesse problema da pandemia, o sistema está colapsado de estrangeiros. Então, estava eu e o Gabriel, assim, desesperados atrás de informação para saber como que fazia. Tipo, ele ouvia uma coisa, eu ouvia outra. Até agora a gente não sabe dizer qual dos dois acertou, né, o caminho. Tanto que a gente está fazendo dos dois jeitos, porque, né, pelo menos a gente tipo, eu fico até brincando, a gente se esforça para ficar legal na Espanha e eles não ajudam a gente, sabe? É uma coisa, assim, que me irritou muito. E mais agora nessa pandemia. Mais uma vez que tem esse estressezinho também, tipo, zero, né, problemas depois, tipo, não tem mais nenhum problema de burocracia. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei meio estressada, que é um ponto negativo. Porém, tipo, no geral, você está até falando da questão de experiência, né? Nós temos o Gabriel até falou no outro, acho que no tópico, né, faculdade, os espanhóis em si, que a gente teve contato na faculdade, eles são muito fechados. Não sei se é pelo master, que tipo, ou as pessoas já se conhecem da graduação e já vai para o master, ou tem muitos espanhóis de outros lugares também. Eu não sei se é uma coisa meio cultural, mas eles não são, tipo, igual a gente, só, ai, nossa, é um estrangeiro, vamos agregar ele, vamos conversar com ele. Eu senti que a gente tinha muito que a gente tomar o passo de ir conversar. E até os próprios espanhóis falam que os madrilenhos são mais fechados, assim, do que no geral. Falam que, você quer um espanhol super aberto, super gente boa, vai para o sul, que inclusive uma amiga em comum nossa, uma amiga muito querida, assim, nossa espanhola favorita, ela é do sul, e ela, assim, trata a gente como, tipo, o irmão dela, sabe? Ela tá sempre lá perguntando se tá bem, se quer ajuda a gente com o nosso espanhol e tal. Então, você acha espanhol, você tem que ter um pouquinho de insistência e você tem que ter meio que cara de pau de puxar papo. Isso é uma coisa meio difícil para mim, que eu pessoalmente sou uma pessoa muito tímida no começo. Depois que eu ganhei intimidade, já era. Mas nesse começo eu senti uma grande dificuldade de entrosar. Mas em relação, por exemplo, no dia a dia com o espanhol, eu já tinha aprendido espanhol, mas, nossa, fazia o quê? 5, 6 anos que eu não falava nada. Então, pessoalmente, no meu primeiro mês de aula, eu acho que se eu entendi, tipo, 10% do que o cara falou foi, tipo, que os professores falavam, foi muito. Foi uma experiência pessoal. Porém, na rua, só de conversando no supermercado, assim, com a caixa, você já ganhava muito rápido, pelo menos para entender. Agora eu tenho praticamente zero dificuldade de entender, para falar ainda dou umas deslizadas, mas bem menos. E uma coisa que eu estava um pouco preocupada, porque eu até tenho uma conhecida espanhola que ela falava, não ache estranho se os espanhóis forem muito ríspidos com você. Não é intencional, eles são assim. Eu já cheguei apavorada, né? Que eu falei, puta vida, agora eu vou falar, já não sei espanhol direito, não vou entender o que eles falam, eles ainda vão me xingar, sabe? E foi totalmente o contrário. Todo mundo, desde da moça da sorveteria até a senhorinha que estava na fila da sorveteria que queria puxar um papo comigo, super paciente, super se esforça em te entender. Isso eu achei, tipo, eu me senti muito acolhida em relação a isso. Então, eu não tive nenhum problema com xenofobia, nunca tive nenhum problema com isso. Foi uma coisa que me preocupava também. Então, eu só tenho boas lembranças, assim, da minha relação com a cidade em relação com a língua também.
Só um segundo antes do Gabriel falar. Nesse gancho da língua, vocês tiveram, por exemplo, algum tipo de iniciativa, um curso que seja de língua para vocês poderem estudar um pouco mais? Por exemplo, eu sei que na Alemanha tem, que meu irmão fez, eu sei que em alguns outros países também, acho que na Itália tem essa opção de vocês estudarem um pouco da língua, né, para os estrangeiros que vêm. Eu queria saber se dentro da faculdade tem essa iniciativa ou até fora, se vocês foram atrás ou não sabem. Tem sim. Não é no esquema de você estrangeiro, você pode escolher uma matéria para substituir, que eu acho que na França que tem isso, que eu estava conversando com os amigos. Mas aqui são cursos por fora, e a própria faculdade tem curso de espanhol para estrangeiros com, né, um preço de desconto por você ser da UPM. Então tem essa possibilidade sim. Eu fiz o ano passado inteiro de curso, inclusive, né, na pandemia mudei para modalidade online, e eles enviam, tipo, no próprio e-mail da faculdade, eles já, tipo, te encaminham. Curso UPM, sei lá, tem curso extensivo, tem curso de verão, até, inclusive, quando a gente recebe a carta de aceite, junto com as informações que tem lá, eles já mandam um e-mail para você falando do curso que tem em julho, se eu não me engano, de espanhol, que tem gente que gosta de vir antes, ficar um mês aqui, já se ambientando com a cidade e fazendo o curso. Então, a própria faculdade já te dá uma luz. Mas aqui também tem muitas faculdades, tem muitas escolas que são muito recomendadas também para o espanhol, que é no caso da Don Quixote, que eu sei que me recomendaram quando eu estava procurando fazer. Bom, aproveitando o gancho do espanhol, eu não tinha feito espanhol na minha vida antes, só que como eu já sabia que era parecido com português, então foi um dos motivos. Então eu estudei, tipo, estudar para os anos anteriores para fazer o exame, né, da proficiência, deu certo. Mas quando eu cheguei aqui, tipo, foi aprendendo a dar a cada tapa, né? Então, eu entrei no teatro e ajudou muito, assim. Eu já tinha começado a estudar e praticar no Brasil, por minha conta mesmo. E o teatro me ajudou muito. Eu também tive um pouco de dificuldade no começo do primeiro semestre, em setembro. Foi um pouco difícil, principalmente porque alguns professores usavam um microfonezinho e aí dava um pouco de eco, porque a gente estava na frente para ouvir perto, mas tipo, tinha eco e aí ficava horrível. Mas nossos companheiros sempre ajudavam, assim, se eu não entendi alguma coisa, perguntava para algumas pessoas. Aproveitando esse gancho, sobre os espanhóis, a gente fez mais amizade com pessoas que eram intercambistas, não sei se é a Erika, mas eu fiz mais amizade com intercambistas, e poucos espanhóis. Tipo, realmente as pessoas de Madrid são mais frias, assim, e eu já tive outra experiência quanto as pessoas serem grossas, porque eu acho, assim, que as pessoas são grossas. Às vezes não é por querer mesmo, as pessoas são muito diretas, assim, tipo, se tá ruim, as pessoas falam, nossa, tá ruim, tá horrível. Tipo, hoje tava no hospital e a mulher foi perguntar um negócio pra... Tipo, a mulher falou assim, mas me disseram que tipo, aqui tinha urgências. A mulher falou, aqui tem urgências, mas não tem ginecólogo. E falou assim com uma estupidez, assim, tipo, tá. Assim, eles são, tipo, muito... Vou responder na lata mesmo, eu sinto isso. Até hoje não me acostumei. Mas eu acho que é muito cultural, assim, eles não fazem por mal e nem vão ficar ressentidos com você porque você fez uma pergunta estúpida pra eles, no caso, né? E, bom, e se não for tipo, da alçada deles, eles vão falar assim, isso não é comigo. Então eu senti isso, sim, que os espanhóis são um pouco mais ríspidos por maneira de ser mesmo, por cultural, assim. A gente no Brasil, acho que a gente é um pouco mais de dar volta, em vez de falar um não direto. Tive essa impressão. Eu tenho uma curiosidade, essas universidades, geralmente, você sabe, muitos intercambistas, né? E do mundo inteiro, né? Brasileiros, etc. Eu queria saber se vocês conheceram pessoas de que lugares, se tinha realmente muitas pessoas de vários lugares, se fizeram amizade, como que vocês conheceram, se era na mesma turma, ou se foi, por exemplo, no curso de línguas. Então, eu não fiz curso de línguas, então eu conheci, tipo, muita gente, tipo, nas próprias aulas, tipo, tinha muito Erasmus, gente da Inglaterra, que era gente da Itália, da França, e gente da América Latina também, que tá fazendo como a gente, duplo diploma. Também conheci gente nesse grupo de brasileiros em Madrid, intercambistas, e por eles conheci intercambistas de outras universidades, que eram de outros países também.
E foi assim, com um telefone sem fio de pessoas, e aí você acaba conhecendo gente. No meu caso foi um pouco diferente. Eu tive esse contato com as pessoas da sala. Na minha opinião, eu fiquei um pouco, não incomodada, mas eu achei que o número de intercambistas é muito menor do que eu pensava. Inclusive, até conversando com o coordenador do curso uma vez, eu apontei para ele isso. Eu falei, nossa, mas é pouca gente. Ele falava, não, porque a gente tem uma exigência, um processo de escolha, de exigência muito grande. Então, tem gente que, tipo, acaba, outras pessoas, de outros Erasmus, né, acabam desistindo, mas em especial do nosso curso, do Master, não necessariamente de outras universidades. Tanto que eu tinha um amigo, tem um amigo que ele fez a produção aqui em Madrid, e lá tinha, tipo, bem mais intercambista. Uma amiga que fez engenharia de Minas tinha bem mais intercambista na sala. Então, é uma coisa bem, tipo, específica do Master. Tem, mas tem menos, e acho que a maioria dos intercambistas, tirando nós brasileiros, são peruanos, que vieram da PUC, que inclusive são nossos amigos, pessoas muito queridas, inclusive. Mas fora as pessoas que eu tive contato na sala, eu tive bastante contato e amizade mesmo pelo curso de línguas, porque eu fiz questão de fazer esse curso de línguas para estudantes internacionais, então eu tive muito contato com gente da França, da Itália, até tem um amigo que está aqui do Canadá que veio fazer curso aqui, alemãs, não sei se foi italiana também, e até conheci uma menina da Eslováquia, sabe? Assim, nunca pensei que ia conhecer alguém da Eslováquia. Eu conheci ela, tipo, conversamos muito. Então, foi muito bom. Eu admito que eu, por ser tímida, eu não me joguei muito, até porque com esse grupo agora da UPM Internacional, você vê sempre os intercambistas marcando de se encontrar. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de, tipo, chegar eles marcam de sair de ir num restaurante e ir lá. Isso é uma coisa muito minha. Mas se uma pessoa que seja um pouco mais extrovertida, sei lá, em uma semana já está rodeada de estudantes internacionais. Tem essa facilidade sim, até porque, como eu disse antes, Madrid é uma cidade que recebe muito, muito intercambista da Europa inteira. Acho interessante saber esse tipo de coisa, porque a gente recebe intercambista, né, lá na Poli, a gente recebe pessoas de vários lugares, e aí eu sempre tenho interesse em saber como que funciona fora também. Que bom que eles têm esse grupo que vocês podem marcar. A gente, como da Poli, a gente fica muito feliz quando a gente vê os intercambistas, né, se conhecendo, fazendo amizades, eles realmente também marcam de sair, esse pessoal mais extrovertido, eles marcam de sair, conhecem lá São Paulo lá fora, e é muito legal. Acho legal que tem em Madrid também. Então, a gente já está chegando no fim, né, da entrevista, já falamos de quase tudo, mas eu ainda queria perguntar algumas coisas. Para quem está pensando em fazer intercâmbio e gostaria de ir para Madrid e tem interesse, vocês têm alguma dica geral, assim, alguma coisa que é básica que todo mundo deveria saber? Ou se vocês fossem prestar o processo seletivo de novo, o que vocês fariam diferente? O que vocês podem falar sobre isso, assim? Quero falar uma coisa que eu acho que é uma misconception de muita gente que vem para intercâmbio, que não é mais fácil que a Poli. Não é mais fácil de jeito nenhum. Não sei como que é na França, ou nos outros países que as pessoas estão fazendo intercâmbio aqui, mas eu acho que se prepara porque tem que ralar bastante. É uma experiência incrível, então eu recomendo. Eu acho que, tipo, saiba que você vai ter que estudar, tipo, matérias obrigatórias, não vai dar para pedir equivalência delas. E algumas coisas você vai até ter um pouco de repetição, porque eles falam que é, tipo, obrigação legal para que eles tenham que repetir algumas coisas, que a gente já viu antes. Mas, tipo, é uma pegada diferente, assim, eu sinto que é uma pegada deles, assim, eles tentam aprofundar um pouco mais. Então, acho que seria uma coisa que eu queria falar que eu não sabia. E, justamente, eu acho que eu já comentei, mas que aqui, vocês vão fazer o Master, né? Se vocês quiserem prestar duplo diploma da Poli, vocês vão estar fazendo o Master. E o Master, para eles, é como se fosse a segunda parte da graduação.
porque tipo, eles faziam grado, se formam como engenheiros, e agora eles vão fazer engenharia de caminhos para poder trabalhar em obras públicas. É isso que eu não sabia antes e que, quando eu vim para cá, ficou muito mais claro. Isso eu acho que o Gabriel falou, eu concordo muito, de eu achar que, assim, putz, tudo bem, vai ser difícil, mas agora eu vou finalmente, dar uma relaxada, sabe? Nossa, eu estudei pra caramba pra passar no DD, agora, vai dar uma acalmada. Não é assim. Não vai te impedir de fazer as coisas, tanto que, sei lá, eu fui muita festa mesmo, nesse primeiro semestre né, pré-coronavírus. Então, dá para equilibrar bem os dois, sim, só que não é, tipo, um mar de rosas como eu esperei que fosse, mas vale muito a pena. E eu não sei se ela respondeu, mas a gente faz o Master como se fosse espanhol mesmo. Tipo, a gente faz os 2 anos como eles. Tipo, é a mesma duração. E é isso. E só uma pergunta, o curso é todo em espanhol, né? Tem umas matérias em inglês que vão ser ministradas esse semestre. Semestre passado, a gente estava fazendo uma matéria que era parcialmente em inglês. A parte prática era parcialmente em inglês. Mas, inicialmente, no primeiro ano, todas as matérias são em espanhol. Legal. E só mais para finalizar mesmo, tem alguma história interessante, engraçada que vocês queiram contar? Alguma curiosidade assim? Eu vou começar, Gabs, que eu já não tô conseguindo me segurar aqui. Não, pode colocar tudo, né? Eu rio junto, na hora eu choro, mas eu rio junto. Tem, tipo, muitas coisas que aconteceram, mas, por exemplo, ontem mesmo, com um ano de Madrid, eu fui ontem na casa do Gabriel fazer as compras para ele, né, no supermercado. Eu tava saindo da casa dele e, tipo, tem um ônibus que eu sempre pego, tipo, que eu pegava pra faculdade. Tipo, eu lembro ele comentar do ônibus e tudo mais. E, juro, eu só vi o ônibus, eu entrei. Quem disse que eu olhei o sentido pro ônibus, que o ônibus estava indo? Eu só descobri que eu tava no sentido errado quando eu cheguei no ponto final e eu falei, onde que eu tô? Eu tava, tipo, no norte de Madrid. Tipo, eu tava muito longe da minha casa. Então, assim, sabe, começando por aí eu comecei a falar, gente, onde eu tô? E eu tava assim, tipo, com 2% de bateria no celular. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Fui falar com o cara. Não, o cara, tipo, perguntando de onde eu era, de que religião. Eu falei, meu filho, eu só quero saber onde eu tô. Eu não tenho tempo. Não sei onde eu tô e a bateria tá acabando. Então, tipo, isso foi ontem, sabe? Isso foi começando. Já caí na escada do metrô, saí rolando na escada. Tem um lugar aqui perto de Madrid que chama Navacerrada e que no inverno, tipo, em Madrid em si não neva, mas essa cidade que fica a 1 hora, que inclusive você não paga para ir com o cartãozinho do abono que você faz, tipo, é de graça. Graça assim, tá incluso no pacote de lugares onde você pode ir. A gente foi e só, tipo, esqueceu de ver o horário que o ônibus de volta. Então a gente começou a perguntar, tipo, e o lugar lá não tem hotel, tipo, é uma estação que você pode esquiar, tipo, não tem hotel lá. É literalmente um ponto de ônibus. Aí a gente não viu o horário que a gente, tipo, de ônibus de volta, porque eu falei, se a gente conseguiu chegar aqui fácil, vai conseguir voltar fácil. A gente tava assim, passou só 4 horas lá, tava todo mundo congelado já. Falou, não, tá bom, vamos embora. Aí o cara falou, não tem mais ônibus. Hoje hoje é sábado, não tem mais ônibus. Eu falei, não, como assim não tem mais ônibus? Aí, o cara falou, não tem, o último saiu, há 20 minutos. E a gente, congelado, desesperado, com 10 euros na carteira, assim. O cartão de um deles tinha parado de funcionar, que o banco tinha bloqueado. Aí a gente, falando, meu Deus, vai ter que voltar a pé para Madrid. Aí um começou a ver, no Google Maps, quanto tempo ia demorar para ir a pé. Aí a gente descobriu que tinha um cercanias, que é a CPTM aqui, e falou, ai meu Deus, tem estação. Aí, justo o final de semana que a gente tava, a estação estava fechada. Aí a gente falou, meu Deus do céu, a gente vai morrer congelado aqui. Aí depois a gente descobriu que o cara também não sabia nada e tinha mais um ônibus, que assim, normalmente não teria ônibus. Porém, como naquele final de semana tinha ido mais gente do que normalmente vai, ia ter um ônibus extra que ia passar em 20 minutos, entendeu?
Então, se não tivesse esse caso, a gente nem sei como a gente teria saído de lá. Porque a gente voltado a pé, tipo, sei lá, 12 horas a pé para voltar para Madrid, sabe? Lembra de perrengue. Então, é assim, a gente tem um abono, né, que a Erika mostrou, que é, tipo, um abono mensal. Na verdade, tipo, quando você paga, tipo, 20 euros, ele vale um mês a partir desse dia que você pagou. E aí, acabou a pandemia, na verdade, tipo, acabou o estado de alarme, e aí eles começaram a diminuir, tipo, 3 fases para diminuir a nossa saída, né? E aí, quando liberou, tipo, a saída de verdade, tipo, para a fase, quando estava na fase 1, que é, tipo, uma das fases mais relaxadas, não estava na fase 0 ainda, tipo, eu saí com um amigo brasileiro, a gente se encontrou pela primeira vez, a gente foi num parque, e aí, na hora de voltar, o que eu tinha feito? Eu carreguei 2 passagens de metrô. Em vez de carregar o abono mensal, eu carreguei 2 passagens de metrô para não precisar pagar 20 euros, porque eu não ia usar de novo, tipo, muitas vezes. Eu carreguei só 2. Só que quando o metrô fecha 1h30 da manhã, como eu disse. Só que como estava na fase 1, naquele fim de semana fechava, tipo, meia-noite. E eu cheguei no metrô muito mais de meia-noite, então tava fechado. E aí eu tô ferrado, porque, tipo, não tinha como carregar o abono. Tipo, não tinha como fazer nada, o metrô tava fechado e eu tava, tipo, mano, ferrou, porque não tenho dinheiro, não consigo pegar o ônibus, porque à noite, tipo, os ônibus, tipo, eu carreguei pra metrô, não ia conseguir pegar o ônibus, tava, tipo, desesperado. Aí, minha sorte foi que a CPTM tava aberta, não pra entrar, mas as pessoas estavam saindo, e eu usei, tipo, o caixa deles pra conseguir carregar meu abono, assim. Mas tava, tipo, era verão, só que quando chega a noite, tipo, a temperatura caiu. Então tava, tipo, a temperatura caiu, tava de shorts, de blusa no maior frio, tinha que esperar o ônibus noturno, porque o metrô tava fechado, e o ônibus noturno demora. Pelo menos eu consegui carregar os 20 euros da abono e consegui ir pra casa, mas... detalhe, tipo, onde eu tava, tipo, o ônibus noturno, ele sai sempre do mesmo ponto, e eu moro pro norte, né? E eu tava, tipo, um pouco mais pro sul nesse parque, então eu tive que pegar um ônibus pra ir pra cá, outro ônibus pra subir. Tipo, demorei bastante pra chegar em casa nesse dia, mas é isso. Então, gente, acho que estamos chegando bem próximo do final. Não sei, Tereza, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia só lembrar de tudo isso que eles mostraram, assim, tipo, do metrô e de fotos, assim, que vocês tiraram na cidade, no campus e tal. Lembrar de mandar pra gente, porque é muito legal isso. Claro que tem como a pessoa achar, mas seria sempre interessante se vocês pudessem mandar, assim, as que vocês têm, para a gente colocar. Tem lá explicadinho lá nas perguntas o que vocês quiserem mandar para a gente, é sempre muito bem-vindo. E acho que é isso, eu ia falar que é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu já queria agradecer de antemão a disponibilidade de vocês. E é isso, Desi, pode falar. Beleza. Não, com certeza. Muito obrigado pelo tempo que vocês deram pra gente para responder essas perguntas. Eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo que tem interesse, né, em ir para Madrid nos próximos anos. Muito obrigado mesmo. Eu só queria agradecer a vocês também por essa iniciativa. Eu acho muito importante, eu acho que é uma coisa que fazia muita falta. Uma coisa é a gente ter as palestras, outra coisa é ter uma coisa muito personalizada, né? Falar com os alunos que estão vivenciando, já é um corta-caminho, assim. Tanto que, eu não sei se vocês têm alguma ideia de só divulgar contato, etc. E mesmo que, sei lá, que eu volte ano que vem, estou super disponível para divulgar meu contato, meu telefone, não tenho problema nenhum em responder dúvidas mais direcionadas, mas eu achei muito legal, muito mesmo a iniciativa de vocês e, enfim, parabéns. E foi um prazer estar aqui tirando dúvidas, falando mais sobre o intercâmbio, falando mais sobre a cidade maravilhosa que a gente está aqui e sempre à disposição aqui para vocês. Eu faço das palavras da Erika as minhas, eu acho que importante de entrada, de que você queria que a gente teve uma ajuda, mas um pouco mais distante, né? E muitas das coisas que passaram para a Erika me passou, mas é muito bom. Se vocês quiserem passar o meu contato também, pode ficar à vontade. Nossa iniciativa é bem essa, porque a gente percebe um pouco da dificuldade dos alunos da Poli de achar informações, é sempre, passa contato, às vezes não tem um contato, tipo, não tiveram pessoas que foram nos últimos anos, ou, tipo assim, a pessoa às vezes não
tá disponível ali para tirar dúvida, e é difícil mesmo achar, tipo, no site das universidades, tipo, as informações mais pessoais, tipo, da cidade, do convívio, do que precisa fazer como intercambista. Então, a gente está sempre tentando, tipo, aproximar, né, as informações dos alunos, e a gente surgiu com essa iniciativa esse semestre. Está sendo muito legal, a gente está gostando particularmente bastante, o pessoal está sendo muito, né, solícito, disponível para ajudar a gente agradece mais, porque sem vocês aí, a gente não conseguiria estar tendo, né, esse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente, pela paciência, né, pelo tempo e por estarem aí disponíveis para responder, disponibilizar o contato, que isso é muito bom. A gente depois vai colocar na nossa planilha lá, sempre que precisar, a gente pode passar, então, de vocês. Agradecer também vocês aqui agora, que particularmente eu sou da Civil, eu penso em fazer, a UPM era uma das minhas opções, eu acho uma universidade maravilhosa, e eu agradeço muito por vocês terem abrido essa oportunidade para falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que isso vai ser muito importante para não só essa geração, mas outras gerações da IPOD desenvolver esse projeto assim desse jeito. Então, muito obrigado também.